Bom dia, a paz do Senhor Jesus, uma feliz Páscoa, aleluia, para os meus amados irmãos e amigos. Nós venhamos ressuscitarmos com Cristo nesta manhã e fazer desse dia o melhor dia de nossas vidas e estar aí adorando em espírito e em verdade esse nosso Deus que vive e reina para todo sempre, amém? Que seja um dia assim cheio do poder sobrenatural de Deus na minha vida e na tua vida, que nós possamos ver aí o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, vindo com seu grande amor, com seu grande poder, e que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade, amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando com os meus amados irmãos, com meus amados amigos, nessa manhã, colocando o nosso coração no Senhor e dizendo que o Senhor é bom, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar? Vamos, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e nós te agradecemos, ó Deus, aleluia, pelo teu imenso amor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem sido, Senhor Deus, para conosco, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, e tem sim, Deus de Israel, feito, Senhor Deus, o melhor, Senhor Deus, para nossas vidas. Assim, ó Deus, aleluia, nós te adoramos, ó Pai, em espírito, aleluia, nós te adoramos em verdade, Pai. Então, Senhor Deus, entra com providências na vida, Senhor Deus, dos meus amados irmãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, na nossa casa, Senhor, na nossa vida, na nossa família, aleluia, que teu Espírito Santo esteja fazendo, Pai, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai indo de encontro, ó Pai, aos nossos amados irmãos, derramando, Senhor, da tua graça, derramando da tua unção, e fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, do que nós já temos, ó Pai, pedido e pensado. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelo dom da vida, te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por termos, ó Pai, acordado, ó Pai, na data desse dia, e o Senhor, ó Pai, aleluia, investido em nós, ó Pai, aleluia, com fôlego de vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com sentidos, ó Pai, aleluia, intactos, ó Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos perdoando, ó Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas, que venhamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, aleluia, nos fortalecer, que venhamos no teu nome, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos, aleluia, envolver, Senhor Deus, com a tua obra, Pai, primeiramente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pega nas nossas mãos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos dando uma boa direção, assim conforme o Senhor fez conosco, ó Pai, nos tirando, Senhor Deus, do império das trevas, ó Pai, aleluia, nos trazendo para o reino do Filho do teu amor. Assim, ó Deus, aleluia, nesta manhã, Pai, aleluia, Senhor Deus, nós também, Senhor Deus, aleluia, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos renovar, aleluia, venha falar conosco, ó Pai, venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja um tempo, Senhor Deus, de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos, ó Pai, aleluia, envolvidos com o Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, que seja, Senhor Deus, aleluia, cada um de nós, ó Pai, estarmos, ó Pai, te adorando, te buscando, ó Pai, colocando, ó Pai, a nossa vida no altar, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, aleluia, muito mais, ó Pai, do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Faça, Senhor, de nós instrumentos, ó Pai, aleluia, Senhor, da tua vontade, da tua boa mão, Pai. Faça, Senhor, infinitamente mais, aleluia, do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos edifica, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, dia após dia, Senhor Deus, vem nos ensinar, Senhor Deus, o melhor caminho, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual, Senhor Deus, nós devemos seguir, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, te buscando, adorando, ó Pai, colocando, ó Pai, a nossa vida no altar. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas, ó Pai,
aleluia, que estão sedentos, ó Pai, do teu grande amor, sedentos, ó Pai, de uma cura, sedentos, ó Pai, aleluia, sendo de uma porta de emprego, ó Pai, sedentos, ó Pai, de amor, ó Pai, aleluia, de carinho, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, de unidade, Senhor Deus, familiar. Então, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja indo de encontro, ó Pai, ao meu amado irmão, à minha amada irmã, Senhor Deus, que se encontra, ó Pai, adoentado, enfermo, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, com teu milagre, ó Pai, aleluia, com teu sobrenatural, traz a cura, Senhor Deus, sobre ele, tanto aquele, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, sobre uma cadeira de rodas, acamado, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, outros, ó Pai, tem trabalhado, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, com dores, ó Pai, doentes, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mas o Senhor, ó Deus, que livra, o Senhor que guarda, Senhor Deus, o Senhor que protege, o Senhor que faz, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai. Então, nessa manhã, Senhor Deus, protege, guarda, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, sobre o teu servo, a tua serva, Pai, ó Deus, dando vitória, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que eles cresçam, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, e que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, como bálsamo, ó Pai, sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles, Senhor Deus, que estão nos leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai. Ah, Deus de Israel, o Senhor é um médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Pai. Aleluia, não há nada impossível para o Senhor, ó Pai. Então, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que têm te buscado, sedentos, ó Pai, aleluia, da tua cura, conforme diz, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, que tem chorado, ó Pai, durante toda uma noite, mas a alegria, Senhor Deus, assim, tua palavra, Senhor Deus, dá resposta, Senhor Deus, vem pelo amanhecer. Então, Senhor Deus, traz alegria nesses corações, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Pai, e pelas tuas pisaduras, ó Deus, nós fomos sarados, ó Pai. Então, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja um tempo, Senhor Deus, de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos verdadeiramente nos oferecendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, como, Senhor Deus, verdadeiramente, ó Pai, ó Deus de Israel, sacrifício de louvor ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja indo, Senhor Deus, de encontro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aos teus amados filhos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, clamado ao Senhor por uma porta de trabalho, Senhor Deus, aleluia, clamado ao Senhor, ó Pai, pela remuneração necessária, Senhor Deus, para um aluguel, Senhor Deus, para também uma luz, um gás, aleluia, uma água, Senhor Deus, para o alimento, Senhor Deus, familiar, para o leite das crianças, assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor, pelas virtudes, ó Pai, do teu Santo Espírito, ó Pai, há de estar repousando sobre o teu filho, a tua filha, Senhor Deus, que todos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, venham, Senhor Deus, enxergar, Senhor Deus, aleluia, conforme os teus cuidados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, conforme o teu grande amor, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, no Salmo 127, Senhor Deus, aleluia, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, Senhor Deus, inútil será vos levantar de madrugada, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor, enquanto, Senhor Deus, os teus servos dormem. E Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja, Senhor Deus, essa tua palavra uma máxima, Senhor Deus, para o nosso coração, para o nosso dia a dia, Senhor Deus, para que nós venhamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, ter, Senhor Deus, como resposta, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de tudo aquilo que precisamos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e grande glória, Senhor Deus, fazendo-se, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus, presente, Senhor Deus, aleluia, conforme a tua palavra, nos ajudando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a estar vencendo os obstáculos, as amarras, Pai, esteja caindo por terra, Pai, as portas, Senhor Deus, venham se abrir, Senhor Deus, aleluia, que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, aleluia, e viver, Senhor Deus, com qualidade de vida na tua presença, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a desvencilharmos, ó Pai, de tudo que não procede de Ti. Ajuda também as famílias, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm passado, Senhor Deus, por situações dificílimas, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só o Senhor, ó Pai, aleluia, para dar vitória, só o Senhor, ó Pai, para entrar com providências, ó Pai, na vida, Senhor, do teu servo, na vida da tua serva. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor, esteja, Senhor, operando, Pai, fazendo infinitamente mais,
Cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do pai, da mãe. Cuida também, Senhor Deus, aleluia, do vovô, da vovó. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, das criancinhas, ó Pai, aleluia, dos jovens, hein, Pai, dos adolescentes, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os adultos, ó Pai, estejam também, Senhor Deus, sendo cuidados, ó Pai, pelo Senhor. Então, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, com as providências, Pai, necessárias, ó Pai, aleluia, nesse domingo, ó Pai, para que os teus filhos, ó Pai, e as tuas filhas, ó Pai, venham, Senhor Deus, no teu nome, ó Pai, estar, Senhor Deus, verdadeiramente sendo uma bênção. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente. Uma feliz Páscoa, aleluia, para minha amada irmã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, aleluia, na sua vida, na vida de todos os seus, amém? Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, amém? Maria da Glória, feliz Páscoa. Smic também, feliz Páscoa. Alberto Alves, também uma feliz Páscoa. Aloísio Melo, aleluia, que Deus te abençoe, uma feliz Páscoa para todos os meus amados irmãos, aleluia, que estão conosco aí, tanto no Facebook, conforme também aí no Kawai, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que nós venhamos aí viver, aleluia, nesse domingo de Páscoa, como se fosse verdadeiramente um presente de Deus para as nossas vidas, amém? Então que venhamos receber de Deus esse presente glorioso, que Papai do Céu esteja fazendo infinitamente mais, aleluia, na vida também dos nossos familiares, amém? Que seja um tempo de bênção. Glórias a Deus. Deus é bom em todo o tempo, amém? Eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos, aqui conforme diz a palavra do meu Deus, aleluia. Mas antes eu quero trazer aqui a respeito dessa programação. Essa programação, ela se chama Programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, que nós temos aí feito já mais ou menos 2 anos, e o Senhor, Ele tem aí nos abençoado, o Senhor tem feito aí maravilhas, e nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Nós estamos trabalhando para o Senhor, aqui da Travessa Souza Andrade, número 123, no bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O número, aleluia, é 123, amém? É o local onde nós estamos reunidos para estar engrandecendo o nome do nosso Deus. E aqui é Rio de Janeiro, nós estamos no Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor, aleluia, da Igreja Assembleia de Deus, Efraim de Deus, também idealizador dessa obra e também o responsável. E o nosso pastor presidente é pastor Márcio da Silva, que tem sido uma bênção para conosco. Nós temos aí conosco nessa manhã também a diaconisa da casa, a diaconisa Darcília, também o nosso diácono William e também pastor Valmir da sede, pastor José também da sede, com a missionária Núbia, missionária Diva aqui da igreja local, e também a missionária Cíntia e missionária Cláudia, missionária Lucinéia, que tem aí nos ajudado nesse trabalho de amor ao próximo, e nós temos aí levado essa obra com afinco, com dedicação diante do nosso Deus, desse Deus que tudo pode, amém? Glórias a Deus. Então, o texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico do capítulo 15, né, de Gênesis. Eu quero convidar os meus amados irmãos, e a reflexão nós vamos falar sobre a Páscoa, amém? A Páscoa. Então hoje é dia a qual nós celebramos a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então nós vamos estar falando
aleluia, a respeito dessa maravilha que é o nosso Deus, de tudo que Ele tem feito, e nós vamos colocar a nossa vida, aleluia, no altar do Senhor, aleluia, para que Deus esteja aí, oh Deus Israel, Deus que tudo pode, Ele vai, aleluia, nos ajudar, aleluia, nessa obra, e nós só temos a agradecer a Deus, amém? Então que seja assim um tempo de bênção, um tempo, aleluia, de adoração, um tempo de entrega, e que nós venhamos aí falar com o nosso Papai do Céu, amém? Glórias a Deus, Deus é bom. Anderson também, seja bem-vindo, Anderson Pedro, José Carlos, também seja bem-vindo, José Manuel, que todos sejam bem-vindos aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. A data de hoje é 9 de abril de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 1, 2, 3, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo de bênção, um tempo de entrega, um tempo de envolvimento com o nosso Deus. Perdão, eu tenho deixado aí 2 links dos meus YouTubes aí, peço aos amados irmãos e amigos que estejam, aleluia, assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? Que seja uma bênção no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também ao meu amado pastor Carlos Wesley, amigo aí, que Deus esteja aí o abençoando a igreja metodista da Bica, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus esteja envolvendo aí verdadeiramente, através do seu Espírito Santo, todo o corpo ministerial, que seja uma bênção e que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho aqui também a minha amada irmã, ela, Valdineide, Raimunda, ela tem falado assim com o pastor Carlos: peço oração pela minha irmã Edilene, ela está com um nódulo na tireoide. Nós vamos estar orando. Bom dia também ao Vicente, a Nica, que Deus esteja o abençoando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, nós clamamos, ó Pai, aleluia, pela petição, Senhor Deus, da tua filha, Senhor Deus, Valdineide, Senhor Deus, que tem pedido, Senhor Deus, para a sua irmã Edilene, Senhor Deus, que está com nódulo, ó Pai, na garganta. Que teu Espírito Santo esteja operando, ó Pai, aleluia, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai, nessa manhã, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que ela venha, Senhor Deus, está recebendo, Senhor Deus, a cura do Senhor, ó Pai, que possa, Senhor Deus, no teu nome, ó Pai, aleluia, receber, Senhor Deus, das virtudes do teu Santo Espírito, ó Pai, e que um milagre do Senhor, ó Pai, venha acontecer ainda nesse instante, Senhor Deus, pois é vontade, aleluia, do nosso coração que clamamos ao Senhor, e nós clamamos, aleluia, Senhor Deus, encarecidamente, pedindo ao Senhor as tuas providências, e sabemos também que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então entra, Senhor Deus, com as suas providências e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, no teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Oh Deus de Israel, Deus esteja abençoando também o Cláudio, Que Deus esteja aí. Ele está dizendo: pastor, tenho um desejo no meu coração, é que Deus me tire, aleluia, dessa cidade. Deus, ele vai suprir o desejo do teu coração, amém? Então também a Sanjai, que Deus esteja abençoando Sanjai aí, que Deus esteja operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Gênesis 15, eu quero ler aqui com os meus amados irmãos, Gênesis 15, aleluia, e Gênesis 15 ele diz assim, no versículo 13 e 14, então disse Abraão: saiba, aleluia, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos.
mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois servirão com grande fazenda, e depois sairão com grande fazenda. Assim diz a palavra do Senhor a Abraão. Amém? Então, quando, aleluia, o Senhor fala que essa nação, ela servirá 400 anos, e a nação a qual, aleluia, o povo de Israel serviu 400 anos foi no Egito. E ali, amados irmãos, no dia, aleluia, que o povo de Israel saiu do Egito, foi a instituição da Páscoa. Amém? Então, no capítulo 12 de Êxodo, a palavra do Senhor diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as suas casas, a casa de seus pais, um para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das suas almas, conforme o que comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mancha, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, as comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés, com a frissura, e nada dele deixará até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos com os vossos lombos cingidos, e vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, essa noite ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, aquele, aleluia, sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade alguma, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e celebrado eis por festas ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Assim diz o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, a alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia, aleluia, tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque aquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Assim o Senhor instituiu a Páscoa. A Páscoa, segundo o que o Senhor, aleluia, instituiu. Ele tira, aleluia, um povo da opressão, aleluia, debaixo da mão do inimigo. Ele resgata esse povo da escravidão das trevas, do lugar de sofrimento. Quando, aleluia, o Senhor, ele fala com Moisés, ele diz assim: eu tenho ouvido
o clamor do meu povo no Egito. Ele poderia ter falado, eu tenho ouvido, né, o choro, eu tenho ouvido o gemido, porque o povo sofria muito nas mãos dos carrascos egípcios. A gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele ainda continua hoje. Aleluia, nessa Páscoa de morte, aleluia, conforme foi sexta-feira, paixão e morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sábado ele passou, aleluia, na tumba. Quando chega, meu amado irmão, no domingo, o Senhor ressuscita logo pela manhã. Maria Madalena e a outra Maria, ela vai ao sepulcro do Senhor, mas a pedra está rolada de lado, o sepulcro vazio, e ali está o tecido dobrado. E nós precisamos entender que esse tecido dobrado, conforme diz a palavra do nosso Deus, aleluia, quando o judeu ele sai da mesa, ele não termina a sua refeição, ele não termina o que eles têm feito ali na mesa, ele deixa o lenço dobrado, mas quando ele termina, ele embola o lenço, e ali como se diz, os servos, eles sabem que o Senhor, ele já terminou a sua refeição, mas quando ele dobra o lenço, coloca em cima da mesa, ele diz assim, eu voltarei. E ali o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, dentro do túmulo, ali ficou o lenço dobrado, porque ele está dizendo, eu voltarei. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, ele ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia. Conforme o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou, assim, aleluia, nós ressuscitaremos com ele naquele grande dia, amados irmãos, para estarmos com ele na Jerusalém celestial. Isso é muito lindo, isso é muito bom, isso é muito gostoso, saber que o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, aleluia, ele tem feito verdadeiramente essa promessa, e essa promessa, ela vai se cumprir na minha vida, ela vai se cumprir na sua vida, e nós precisamos, aleluia, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, estar com essa esperança no nosso coração dia após dia. Então, para nós estarmos esperançosos, nós temos que saber que o nosso Deus, aleluia, ele voltará e ele fará milagres na minha vida e na tua vida. Então, quando ali, amados irmãos, passa um anjo da morte, mata ali todos os primogênitos do Egito, é o Senhor, aleluia, trazendo vingança, porque o povo, aleluia, egípcio, ele destruiu todos aqueles meninos que nasciam na casa, aleluia, dos hebreus, porque os hebreus estavam crescendo muito e eles colocaram no seu coração, se esse povo que é escravo nosso entrar em guerra conosco, eles nos destruirão. Então todo homem, aleluia, todo menino, aleluia, toda criança do sexo masculino que nascer, nós mataremos. Assim o Senhor, ele trouxe vingança sobre o Egito, ele trouxe vingança sobre os deuses do Egito, e o nosso Deus, amados irmãos, ele dá, aleluia, a um grande livramento ao seu povo. E ali, amados irmãos, quando passa o sangue ali pelas vergas das portas, o anjo da morte passa, mas ele não toca em nenhum dos filhos dos hebreus, e ele passa por cima, mas toda a casa do egípcio, ali, meu amado irmão, minha amada irmã, ali tem um morto, e ali há choro e ranger de dente. Mas o Senhor, amados irmãos, ele está falando comigo, contigo, assim como Cristo, aleluia. A palavra do Senhor diz em João 3,16 que ele amou o mundo, aleluia, de tal maneira, aleluia, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, conforme o exemplo, conforme foi acontecido, aleluia, o cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, ali, meu amado irmão, o sangue foi colocado nas vergas das portas, esse sangue que foi ali na cruz do Calvário, aleluia, que ele, na sua paixão e morte, ele derramou ali na cruz do Calvário, esse sangue está sobre a minha vida, sobre a tua vida, amados irmãos. E o inimigo, ele não pode chegar a mim, ele não pode chegar até você. A gente tem ouvido do Senhor que o anjo da morte, ele tem que passar de largo. Ele não chega onde tem o sangue, aleluia, do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro, ele está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas o Cordeiro ressuscitou.
E agora esse cordeiro ressuscitado, amados irmãos, conforme, aleluia, o nome dessa programação, tabernáculo do Deus vivo. O tabernáculo do Deus vivo sou eu e é você. Nós somos o tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Agora, além do sangue de Cristo, aleluia, que está sobre nós, meu amado irmão, minha amada irmã, também o próprio Espírito Santo, ele faz morada em mim, ele faz morada em você. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, aleluia, nós temos aí esse memorial de ressurreição de Cristo. Cristo, ele ressuscita, aleluia, nesse domingo de Páscoa. Ele ressuscita em mim, ele ressuscita em você. Que nós venhamos nessa manhã falar, Senhor, aleluia, nós temos alegria, aleluia, da salvação. Nós queremos, Senhor, aleluia, que tudo que se encontra morto dentro de mim, a minha esperança, a minha fé, aquilo, Senhor Deus, que eu tinha esperança de conseguir, porque nós sabemos que o Senhor, ele tem falado que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, o Senhor, aleluia, restituiria aquilo que está morto, amados irmãos, a restituição no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um amém aí onde você está, você pode falar, Senhor, eu acredito, eu creio, aleluia, eu tomo posse, Senhor, dessa tua palavra, eu tomo posse, aleluia, Deus de Israel, dessas bênçãos inefáveis que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. E eu tomo posse, e eu digo amém, eu digo aleluia, eu digo glória a Deus, porque o Senhor, aleluia, tem cuidado de mim. Os teus olhos, ó Deus, estão como chama de fogo, aleluia, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, sobre a vida da minha família. Então, Pai amado, Pai querido, eu louvo e engrandeço o teu santo nome. Que seja o Senhor comigo, que seja o Senhor com a minha família, que seja o Senhor com os meus projetos. E a primeira coisa, Senhor, aleluia, que eu mais quero, aleluia, é ter minha vida no altar. É que esse sangue que foi vertido aí na cruz do Calvário, ele venha estar sobre mim. É que esse sangue puro e carmesim, Senhor, ele venha também estar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. Assim como Raabe, ó Senhor Deus de Israel, que era prostituta, aleluia, era mal vista pela sua família, era a ovelha negra da família. Mas ali, Senhor, num ato de fé, aleluia, ela salvou os espias, aleluia, qual foi espiar a terra em Jericó. E a tua palavra, aleluia, diz que diz que o povo tremia, que desmaiou o coração do povo de Jericó. Mas ela diz assim, que as beneficências que eu fiz para convosco, os dois espias, que essas beneficências sejam feitas para comigo e com a minha família. E ela tomou, aleluia, fé. Ela buscou fé. Ela depositou a sua fé nesse Deus de Abraão, nesse Deus de Isaac, nesse Deus de Jacó. E a palavra do Senhor diz que ali, a porta de Raabe, ela foi colocada ali um fio de escarlata na janela, na porta. Ali já simbolizava o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E a casa de Raabe, ela ficava em cima do muro da cidade de Jericó, mas não caiu o muro, mas a parte onde a casa de Raabe estava. Meu amado irmão, minha amada irmã, não caiu um tijolo, porque o Senhor, aleluia, segurou aquela casa nas suas mãos. Assim o Senhor tem me segurado, tem te segurado, assim o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, maravilhas na tua vida. Na data de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, nós celebramos, aleluia, esse Cristo ressuscitado, esse Cristo que tem, aleluia, já há 23 anos, aleluia, feito essa festa nos nossos corações, tem feito essa festa, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, na nossa vida cristã. Que Deus continue fazendo, aleluia, para todo sempre, para que nós venhamos, todo o memorial que nós tivemos, estar engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Então que seja um tempo assim, aleluia, que nós venhamos estar colocando a nossa vida no altar, que nós venhamos, aleluia, estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade, que não venhamos deixar de lado, aleluia,
essa adoração, essa busca intensa, que esse Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Ele vem estar cuidando de mim, que Ele vem estar cuidando de você, e que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do glorioso Deus de Israel. Amém? Então quero trazer aqui a respeito de tudo que o Senhor tem colocado aqui em meu coração a respeito do significado da Páscoa. Amém? A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, posteriormente chamada Nissan, que corresponde ao corresponde ao período entre março e abril. Em nosso calendário, esse mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos e à dedicação dos primogênitos. O que significa Páscoa? A palavra Páscoa significa passar por cima, do hebraico pesach, derivado do verbo passar, saltar ou passar. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, aleluia, do Egito, mas os israelitas nada sofreram. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, aleluia, foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima, por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. A história da Páscoa. Cerca de 500 anos da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que ajudaria a nação, aleluia, que julgaria a nação que dominasse, aleluia, o seu povo, libertando-o da opressão. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo e acabou, aleluia, parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governador do Egito ao liderar as ações que garantiam que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali, aleluia, a descendência de Abraão sobreviveria durante algum tempo. Os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram. E chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Êxodo capítulo 1, versículo 6 ao 11. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. Foi a última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. Amém? Glórias
ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A origem e o significado da Páscoa. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito, macho, sem defeito, no 14º dia do mês, o mês de Abibe, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais, no alto dos batentes das portas de todas as casas dos israelitas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assado no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Os pães asmos eram os pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. Ervas amargas, essas ervas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão. Lamentações, capítulo 3, versículo 15. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos. O que quer dizer isso? Com as roupas nos seus corpos, sandálias nos pés, cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica, ou melhor dizendo, está claramente registrado no livro do Êxodo, quando lemos. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que rito é este? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. A observância da Páscoa no decorrer da história dos hebreus. Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa e a festa judaica, aleluia, mais antiga, os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco. Êxodo capítulo 12, Levítico capítulo 23, Deuteronômio 16. Assim como na primeira Páscoa, ainda no Egito, a festa anual era comemorada no crepúsculo do 14º dia do mês, seguida de 7 dias consecutivos do 15º ao 20º dia, denominados como festas dos pães asmos. O cordeiro macho e sem defeito, de até 1 ano, que seria sacrificado, era separado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e guardado até o 14º. O animal deveria ser assado inteiro e sem nenhum osso fosse quebrado. O animal tinha que ser comido rapidamente com ervas amargas e com os pães asmos. Os judeus também deveriam comer do cordeiro com trajes de viagens, para que a saída, a pressa do Egito fosse celebrada. As obras do cordeiro também deveriam, ou melhor dizendo, as sombras do cordeiro também deveriam ser queimadas. As sobras do cordeiro deveriam ser queimadas, pois não era permitido aproveitá-la no dia seguinte. Durante a celebração,
A Páscoa, aleluia, durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual. As crianças, depois também foi instituída uma segunda Páscoa, um mês depois, para beneficiar aqueles que não pudessem participar da primeira celebração. Números capítulo 9, de 1 a 14. Enquanto esteve peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrar apenas já, aleluia, estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Josué capítulo 5, versículo 10. Há também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo 1 ao 27, também, aleluia, 35, do 1 ao 19. Amém? A Páscoa na época de Jesus. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Lucas capítulo 2, versículo 41, no Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. João capítulo 2, versículo 13 a 23, 6, 4, 11, 55, 12, 1, 13, 1, 18, 28, 39, e também, aleluia, no capítulo 19, versículo 14. Nessa época o cordeiro era sacrificado na área do templo, e seu sangue era lançado por sacerdotes sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus reunirem em grupos, assim como o grupo, aleluia, de Jesus e seus discípulos, que reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acredite-se que 60 e até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formado por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém, os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas por tal celebração podiam participar dela. Depois da queda, aleluia, de Jerusalém e da consequente destruição do templo 70 depois de Cristo, a Páscoa judaica passou a ser celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Solange, seja bem-vinda nessa manhã, Deus te abençoe. O significado da Páscoa para os cristãos. Jesus e a Páscoa. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, em Isaías capítulo 53, versículo 7. João Batista, falando acerca de Jesus, faz uma importante declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, versículo 29. Jesus ele foi traído, preso, crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendam a quarta-feira, considerando a sexta como melhor posição. Então, na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instituição, aleluia, dada ainda no Egito, deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria santificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus, aleluia, seria sacrificado, aleluia, num sacrifício perfeito, definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento, ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas, dos pães asmos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, instituiu o pão, o vinho, a memória dele. Ao comermos o pão,
nos lembramos do seu corpo partido. E quando tomamos o cálice, nós lembramos do sangue, aleluia, do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa aponta para o futuro, para a frente. Era um símbolo, aleluia, que havia de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. Cumpriu em Jesus. Os cristãos devem celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipifica. A Páscoa era a sombra, aleluia, Cristo é a realidade. Celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo que era temporário e voltar ao que é inferior. O escritor de Hebreus expôs essa verdade como o tema principal de sua epístola, assim como é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo foi claro e escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado em 1 Coríntios capítulo 5:7. Dessa forma, nós cristãos não celebramos a Páscoa uma vez entre os meses de março e abril, mas nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória de seu sacrifício no Calvário. Ali, seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que seu povo fosse, aleluia, lançado na condenação eterna. Para nós, a Páscoa significa que pelo menos, aleluia, a Páscoa significa que pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas, seu precioso sangue atestou que fomos, aleluia, justificados. É por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa, antes celebram a ceia do Senhor. Coelhos, ovos e chocolates. Coelhos, ovos e chocolates foram elementos incorporados posteriormente à Páscoa. Geralmente as pessoas defendem o uso de tais, aleluia, elementos, alegando que o ovo simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. Quanto ao chocolate, talvez a melhor explicação seja que, associado aos dois elementos, ele é bom para o comércio. Seja como for, tais elementos não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Infelizmente, em muitas igrejas, tais elementos são incorporados, até mesmo num tipo de culto especial de Páscoa. Por outro lado, aqueles que, na tentativa de desvencilhar das práticas populares, acabam cometendo outro erro ao aderirem às práticas da Páscoa judaica. Isso significa, em algumas igrejas, na época da Páscoa, come-se cordeiro assados, pães ácimos e algum tipo de erva amargosa. Em ambos os casos, o que vemos é pura crendice, o paganismo, aleluia, o pragmatismo e o sincretismo religioso, que lamentavelmente atrai cada vez mais adeptos.
Apesar da Páscoa judaica não ser uma data sagrada para nós, devemos agir com sabedoria e prudência. Devemos aproveitar essa data, onde muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro significado da Páscoa. Desde a sua origem, apontando para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, até a sua consumação no Calvário, onde nossas correntes foram quebradas. Além disso, devemos estar confortados na promessa de que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no novo céu e na nova terra. Ali, o povo escolhido de Deus estará totalmente livre de todo o pecado. Nessa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em toda a plenitude. Lucas capítulo 22, versículo 16. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, Ele cumpriu todas as coisas. Nós temos a ceia do Senhor como memorial da Páscoa. Não mais na expectativa de ter um libertador, mas na expectativa dele vir a sua segunda vez, e nós já temos um libertador. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venceu por nós. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, aleluia, por mais um dia, Senhor Deus, por mais um momento, ó Pai, na tua presença. Ó Deus, essa presença linda, essa presença maravilhosa, Pai, onde, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, aleluia, a nossa ceia do Senhor como um memorial, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de cumprimento, Senhor Deus, da promessa de Deus, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, da Páscoa. Nós já temos um libertador. Nós temos, ó Pai, o Senhor, ó Pai, como, aleluia, libertador de nossas vidas. Nós nos alegramos, ó Pai, aleluia, pelo teu grande amor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na minha vida e na vida de todos os meus amados irmãos. Que seja um tempo, ó Pai, de adoração, um tempo de entrega, Senhor Deus, um tempo, Pai, de nós estarmos, ó Pai, vendo, Senhor Deus, o teu Espírito Santo agir, Senhor Deus, com poder e glória. Então nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, nessa manhã, nos ajuda, ó Pai, aleluia, todos os dias de nossa vida, para que possamos, ó Pai, ser uma bênção na tua presença. Cuida, Senhor Deus, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Onde estamos, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, aleluia, estão conosco, ou passaram, Senhor Deus, por essa live, Pai, mais de 4.000 pessoas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós, aleluia, te adoramos em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos, abençoa as tuas filhas, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Pai. Que nós possamos ver, Senhor Deus, as tuas mãos potentes agindo, Senhor Deus, com poderosa unção, Senhor Deus, na minha vida e na vida de cada um dos teus. Então, Senhor Deus, que todos, ó Pai, possamos ter uma maravilhosa Páscoa, Senhor Deus, na tua presença. Tendo entendimento, Senhor Deus, de tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já fez por nós. E de como o Senhor virá, Senhor Deus, a segunda vinda para buscar a tua igreja. Assim, Senhor Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe aos meus amados irmãos do Kauai 1, do Kauai 2. Aqui eu tenho, aleluia, 2 Kauais, né? Nos 2 celulares. Nós estamos com 1.094 pessoas, no outro nós estamos com 3.358 pessoas.
Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos amados irmãos, operando maravilhosamente, derramando da sua unção, do seu poder e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja um domingo abençoado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos aí, aleluia, colocar verdadeiramente os nossos corações em Deus e falar: papai, cuida de nós, nos fortalece, faça, Senhor, de nós verdadeiros instrumentos teus. Muda, perdoa, que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja abençoando a tua vida, que Deus esteja operando maravilhosamente. Que seja um domingo assim, junto com a família. Traga a família para perto. Dá uma telefonada se estiver longe. Fala: papai, mamãe, eu te amo. Meu irmão, minha irmã, eu te amo. Meu tio, minha tia, vovô, vovó. Que venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar deixando Deus agir de uma maneira maravilhosa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, Amanda Oliveira, que Deus te abençoe. Também, aleluia, Tifa, que Deus esteja te abençoando aí. Maria também, que Deus esteja abençoando aí. O Dênio, Deus esteja operando aí na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu quero estar empreitando a bênção apostólica nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Um abração do pastor Carlos. Considere-se aí abraçados. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Fica na paz. Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus, a todos aí. Que Deus esteja operando maravilhosamente.